Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de volumetria, né? Já que nosso elemento de destaque na nossa próxima ilustração é o elemento tom. Aqui, né, como eu já tinha mostrado anteriormente, eu peguei a minha tinta concentrada e fui adicionando um pouquinho de água e fui trabalhando tonalidades, tons distintos, desculpa. Então, aqui a gente pode testar. Vou pegar um cantinho do papel aqui. Vou começar pelo mais claro. Então, ó, já tenho preparado um tom. Lavo sempre o pincel, seco. Tem um segundo tom, que é só um pouquinho mais escuro. Lavo o pincel, seco. Tem um terceiro tom. Tem um quarto tom. E tenho a tinta mais concentrada. Então, essa é a escala que eu tenho preparada no meu godê. Vou puxar pra cá. E aqui a gente vai pensar, né, numa esfera, a luz vindo de cima. Então, eu sei que se a luz tá vindo de cima, essa área aqui, superior, ela é mais clara, meio tom e sombra. Aonde eu quero bem clara, eu posso até, né, onde seja a área mais iluminada, eu posso molhar um pouquinho o meu papel. Depois, eu vou vir aqui e vou passar o tom mais claro que eu tenho preparado. A gente já viu anteriormente que se eu trabalho o segundo tom, ó, enquanto meu papel tá molhado, ele migra. Ah, eu acho que tem um pouco de tinta demais, então eu passo suavemente aqui o meu pincel e vou secando. Vou pegar aqui. Ó, tem bastante água. Minha tinta tá bem diluída. O que eu tenho que pensar? Que toda a área de luz tem um pouquinho de sombra, então eu puxo um pouquinho desse tom. E toda a área de sombra eu tenho um pouquinho de luz. Mas o que a gente já viu nas nossas primeiras aulas, é que quanto maior a quantidade de tons de cinza entre o claro e o escuro, maior é a minha volumetria. Então, aqui eu tenho só o início no meu trabalho. Se eu quiser ganhar, né, que a minha figura ganhe mais volume, eu vou adicionando mais sutilezas tonais. Ó, então, quanto mais eu escureço, mais eu vou ganhando volume. Aqui. Ó, o raciocínio é esse, que quando eu quero que a tinta migre, eu tô trabalhando com papel úmido. Se eu quisesse definido, né, eu quero contorno, algum detalhe, eu espero o meu papel secar mais um pouquinho. Então, aqui, a gente já viu que a gente ganhou um contraste já bem maior do que a gente tinha no início do trabalho. Ah, quero um pouquinho mais de contraste. Posso jogar um pouquinho de tinta aqui, por exemplo. Aqui. Então, eu sempre vou pensar no meu desenho, da onde tá vindo a luz, a área mais clara, meio tom sombra. Depois eu vou reforçar um pouquinho mais ainda a área de sombra. Aqui já secou um pouquinho, tô só espalhando a tinta. Vou, enquanto isso, pensar na sombra projetada. Fazer a bordinha um pouco mais aguada. E vou deixar secar um pouquinho. Agora, eu vou imaginar a luz vindo dessa direção. Então, o que a gente já viu? Se a luz tá vindo nessa direção, essa área é mais clara. Tô molhando um pouquinho para ter um tempo maior para fazer.
Eu vou começar a colocar os tons mais claros, exatamente como eu fiz na esfera anterior. Então, área clara, meio tom. Meio tom indo para a escala escura. Aqui migrou muito. Seca um pouquinho. Opa. Extrapolou um pouquinho aqui. Ó, então, eu tenho tons claros, meios tons. Aqui eu já posso colocar um pouquinho mais de tinta para escurecer. Observe que quanto maior o contraste entre o claro e o escuro, maior a sensação de volumetria que eu tenho. Fazer a sombra projetada. E também vou deixar secar um pouquinho. Aqui vocês vão perceber que quando o nanquim seca, ele clareia um pouquinho. E aqui, eu vou querer reforçar a sensação de volume. Então, nessa borda, vou escurecer um pouquinho. Como eu não quero tão marcado, eu venho aqui com o pincel úmido para ganhar um pouquinho de fusão, ó. Eu sei que toda a área de sombra eu tenho um pouquinho de luz, então eu deixei um pouquinho mais claro. E aqui, colocar só um pouquinho de nada de água. Para diluir. Observe quanto a gente já ganhou mais no aspecto volumétrico do que antes de eu acrescentar essa camada. Aqui, vou deixar um pouquinho mais claro, para ter o contraste, eu vou escurecer um pouquinho aqui embaixo. Na verdade, colou ali que nem era. Mas, ó, já ganho um volume bem maior. Se eu acho que eu ainda preciso um pouquinho mais, ó, se eu colocar um pouquinho mais de meio tom aqui, vou ganhando mais volumetria ainda. Aqui ele está nesse nível. Se eu fizer a mesma coisa, aqui meu papel não tá tão seco, porque eu preenchi há menos tempo. Ó, escureci um pouquinho. Observe o quanto a gente ganha no volume. Vou pegar aqui um pouquinho mais de tinta. Então, depois que o nanquim seca, a gente pode ir sobrepondo camadas e escurecendo sempre até chegar ao ponto que a gente deseja. Por exemplo, aqui, quero um pouco mais escuro. E o que a gente percebeu nesse exemplo? Que quando o papel está molhado ou úmido, a tinta migra. Se eu quiser um detalhe mais definido,
Eu espero, né, o meu papel secar. E daí sim eu trabalho os detalhes. Mas nesses exemplos aqui são para mostrar que quanto maior a quantidade de tons entre o claro e o escuro, maior o aspecto de volumetria que eu vou ter que ter, que eu vou conseguir na minha representação. Então pensem, né, em ter preparado alguns tons de cinza para que vocês consigam resolver essa questão volumétrica. Lembrando que depois a gente sempre pode, né, sobrepor camadas para escurecer um pouco mais.